A OAB abriu a boca e arreganhou os dentes para o Supremo Tribunal Federal. Que surpresa! A OAB ameaçando o Zanin e o Supremo em defesa das prerrogativas dos advogados. Olha aí! A OAB promete acionar a Corte Internacional se o Zanin mantiver a lacração dos celulares. Opa, opa, opa! Isso tem que ficar claro, isso tem que ser dito. Eles deram o golpe no Brasil. Eles criaram, além das narrativas, das perseguições, o uso do sistema, o uso das instituições para perseguir pessoas, mas ao fim de tudo, para alterar, para modificar o resultado das eleições. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Erika Hilton aciona a ONU contra os Estados Unidos após visto masculino. A deputada federal Erika Hilton disse que acionou a Organização das Nações Unidas e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o governo dos Estados Unidos. Ela falou ainda que teve o apoio de mais de 150 entidades e parlamentares do Brasil e da América. A parlamentar brasileira, que é transexual, teve que cancelar uma viagem para os Estados Unidos por ter recebido um visto masculino. Nas redes sociais, ela disse que é seu direito ter sua identidade respeitada. Só faltava essa. Agora querem também mudar as leis de outros países. Palestras e encontro com Bill Clinton. A agenda de Barroso em Washington. Presidente do STF esteve em universidades e participará do talk show. Nesta semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, cumpre uma extensa agenda de compromissos em Washington. Ontem, o presidente do STF discursou na American University. E nesta quinta-feira, 1º, participará de 2 eventos. Por hora, a agenda do ministro para amanhã não foi divulgada. O juiz do STF deve retornar ao Brasil no fim de semana. Enquanto o Brasil está um caos jurídico, o ministro passeia no exterior contando suas mentiras. É revoltante. Moraes autoriza e 3 generais serão testemunhas de Bolsonaro no STF. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira permitir que todas as 15 testemunhas arroladas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sejam ouvidas no processo que apura um suposto plano de golpe de Estado. Entre os nomes autorizados estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o ex-vice-presidente general Hamilton Mourão, o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o também general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Na mesma decisão, Moraes também garantiu à equipe jurídica de Bolsonaro acesso completo e imediato a todas as provas reunidas nas investigações. Essa demanda vinha sendo uma das principais queixas da defesa, que alegava cerceamento ao direito de defesa diante da falta de acesso integral ao material probatório. Olha só que coisa mais inusitada! A OAB abriu a boca e arreganhou os dentes para o Supremo Tribunal Federal. Que surpresa! A OAB ameaçando o Zanin e o Supremo em defesa das prerrogativas dos advogados. Olha aí! A OAB promete acionar a Corte Internacional se o Zanin mantiver a lacração dos celulares. Opa, opa, opa! Acordou, foi, OAB? Do seu soninho profundo? Vamos dar uma olhadinha o que diz a matéria aqui, ó. A OAB promete acionar tribunais internacionais de direitos humanos caso o ministro Cristiano Zanin, que preside a primeira turma do STF, insista na ordem de lacrar telefones celulares de advogados e jornalistas em sessões futuras relacionadas ao julgamento da suposta trama golpista. Presidente da entidade, o Beto Simonetti, ele alfineta Zanin e ele diz que a estratégia se inspira naquela adotada pelo próprio ministro Zanin quando ele era advogado do presidente Lula. Se o STF mantiver a ordem de lacrar celular de advogado, a OAB vai acionar os tribunais internacionais de direitos humanos, tal como fez o então advogado Cristiano Zanin em um de seus casos, com apoio, inclusive, naquela época da OAB, que defendeu suas prerrogativas de advogado, diz o Simonetti. Olha, eu vou dizer para vocês o que eu acho disso aqui, ó. Eu acho que isso aqui é um teatrinho, isso aqui é uma farsa do Beto Simonetti, presidente da OAB. O Edeltan, por quê?
Não é a direita que vive buscando a ajuda dos tribunais internacionais contra os abusos do STF? Sim, é verdade. Mas isso aqui, gente, é um teatrinho. Porque dizer que vai processar o STF lá fora é uma ótima maneira do Simonetti parecer que está fazendo alguma coisa em prol dos advogados, quando na verdade ele não está fazendo nada, apenas empurrando os casos com a barriga. Por que eu digo isso? Porque existem duas coisinhas que a OAB poderia fazer que estão no poder dela, que são muito, mas muito mais efetivas e poderosas do que essa ameaça vazia aí do Simonetti. A primeira coisa que a OAB podia fazer seria usar a lei de abuso de autoridade contra os ministros do Supremo. Gente, a lei está aí, é só usar. É só enquadrar esses ministros que estão abusando do seu poder, porque várias vezes eles cometem verdadeiros crimes quando eles praticam esses abusos. E esse caso aí da lacração dos celulares de jornalistas e advogados é claramente um deles. É crime você violar algumas prerrogativas dos advogados, como atentar contra a inviolabilidade dos instrumentos de trabalho do advogado. E o celular é um deles, é um dos instrumentos de trabalho. Isso está lá no artigo 7º, 7º-B. A gente tem aqueles artigos 7A, 7B, quando a lei vai sendo emendada. Isso está lá no 7B do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Se a OAB encaminha uma notícia-crime de abuso de autoridade contra o ministro Zanin, contra o ministro Alexandre de Moraes, envia isso para a PGR, o PGR não tem como simplesmente arquivar como faz com as nossas representações. Porque a OAB, gente, é a OAB. Não é qualquer pessoa, qualquer Zé da esquina, não. É uma entidade com muito nome, prestígio, história, reconhecimento, poder, tradição. Não dá para ignorar uma denúncia desse tamanho da OAB contra um ministro do Supremo. No mínimo, o Gonê vai passar por um constrangimento gigantesco para ele enfrentar uma notícia-crime dessas e conseguir arquivar ela sem ficar feio para ele mesmo na PGR. A segunda coisa que a OAB pode fazer, é claro, é ela mesma formular um pedido de impeachment contra o Zanin e o Moraes e protocolar isso no Senado. E fazer pressão tanto nos senadores quanto em Alcolumbre para que esse processo de impeachment avance. De novo, é a OAB, não é qualquer Zé da esquina. A coisa muda de figura. Até a imprensa passa a tratar o caso de maneira diferente, mais séria. Tanto a lei de abuso de autoridade quanto o impeachment são duas armas nucleares que a OAB tem, mas ela não usa contra os ministros do STF. Por que isso? Pelas razões de sempre. Por conta do corporativismo, dos interesses econômicos, da proximidade pessoal com os ministros. Ninguém ali quer se indispor com os ministros que vão julgar depois os casos em que eles mesmos advogam e prejudicar os seus interesses financeiros e crescimento da advocacia, de vender prestígio, de vender influência, acesso. É por isso que essa notícia de que o Simonetti vai acionar o STF internacionalmente em prol da OAB é para inglês ver. O que a OAB realmente podia fazer, que era útil, ela não faz. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda comigo que isso tudo aí é um teatrinho barato da OAB, gente? A omissão da OAB é tipicamente a omissão de um bem que ela poderia fazer e que ela não faz. Quem pode fazer o bem, e mais, quem deve fazer o bem, quem tem o dever de fazer o bem, de defender as prerrogativas dos advogados e não faz, erra, e erra feio. A OAB ela deve desculpas ao país pela sua omissão. Essa época que a gente vive hoje vai ser lembrada pela história como a época das violações supremas a direitos humanos, a pior que houve depois da ditadura, e pela omissão de todos aqueles que se beneficiam das migalhas que caem da mesa do poder, de jornalistas a advogados. Eles vão estar no livro da vergonha. Em falas do Glenn ontem, ficou claro que o Alexandre de Moraes usou da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para perseguir, mesmo fora do período ou com assuntos que não tinham nenhuma relação com o processo eleitoral. Ele usou da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para perseguir. Olha, vai ter, por exemplo, teve um momento, João, não sei se você vai trazer essa fala, mas eu me lembro dela não textualmente, mas eu me lembro o contexto. Cláudio e Leandro. O Glenn diz que era para perseguir, que o Moraes mandou perseguir, tentar encontrar
nas redes sociais, quem estava se posicionando contra a viagem de ministros para aquele evento lá de Nova York, do 14 e 15 de novembro, do LIDE, salvo engano. Ele pede para que rastreassem na internet quem é que estava se movimentando ou se manifestando contra a ida dos ministros e também organizando a manifestação em Nova York. E encontra naquele momento um cidadão paranaense que teve, além da perseguição concluída com sucesso, suspensão das redes sociais, né, todas as suas redes, enfim, mostrando que não era para o Tribunal Superior Eleitoral aquela atividade, era para poupá-lo das manifestações que aconteceram, inclusive lá em Nova York. Ele usou da estrutura do tribunal para tentar blindar ele e os amiguinhos que foram para Nova York. Isso pode, Cláudio? Não pode, né, Alexandre Moraes, é abuso de autoridade, é usar o Estado com desvio de função, extrapola o poder de ofício de um magistrado, mas entra no rol dos atos de abuso de autoridade que o ministro Alexandre de Moraes pratica com a cumplicidade dos membros da Corte. Esse evento, especificamente, foi um dos furos que a Ouro Verde fez. Em maio, junho, soltaram cartazes de divulgação desse evento, e o Alexandre Pitoli recebeu, trouxe para discussão dentro do estúdio e do programa da Ouro Verde, cantando a bola. Falou, gente, o cartaz e os temas das palestras que ocorrerão depois do segundo turno da eleição de presidente de 2022, no evento em Nova York, serão separados em 2 dias. O primeiro dia com membros do Supremo Tribunal Federal dizendo que a Constituição deve ser obedecida, que o resultado da eleição tem que ser aceito e obedecido, e todo um discurso sobre o poder do Supremo em controlar o resultado das eleições no Brasil. O segundo dia falava sobre economia, e só tinha gente ligada ao PT, e falava a nova economia no novo governo. E aí, em maio, junho, a Ouro Verde fez uma reportagem sobre isso e nós chamamos a atenção. O Pitoli falou e eu falei. Gente, está tão certo o resultado da eleição que eles já estão fazendo o evento com o João Dória, que é o organizador do evento pelo LIDE, estão fazendo o evento em Nova York para levar lá para o primeiro mundo, em pleno coração de Manhattan, uma ordem de que o mundo tem que obedecer às eleições do Brasil e aceitar como elas eram e nova política econômica do PT. Ficou escancarado, documentado. E mesmo com o ministro Alexandre de Moraes fazendo esses absurdos ilegais que ele pratica tranquilamente, sem nenhuma punição, foi lá que o Barroso falou que perdeu o Mané, foi lá que o Gilmar Mendes, ao ser perguntado se o crime compensa, ele respondeu que não sabia, foi lá que teve o Moraes jantando no restaurante, discutiu com um senhor. Eles são o que o advogado Sebastião Coelho falou, são as pessoas mais odiadas do Brasil, no Brasil e no exterior. E nós estamos aqui com a liberdade de expressão que temos para sermos contra essa juristocracia, essa ditadura, esperando que pessoas com vergonha na cara no Senado parem de querer só roubar e passem a defender o Brasil. Leandro, uso da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para perseguir. Veja, nós estamos falando do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, né, cometendo absurdos, abusos e no cargo, né? Está lá sentadão agora, se bobear, né, rindo da nossa cara aqui, persigo mesmo, e usando a estrutura do tribunal. Só que, além dessa informação que o Glenn trouxe, desse cidadão do estado do Paraná que foi perseguido, nós temos o presidente Bolsonaro e o PL recebendo a multa de 22 milhões, todas as perseguições, né, sobre o presidente Bolsonaro no momento da campanha eleitoral, em especial quando ele não pôde, veicular imagens do 7 de setembro, do funeral da Rainha Elizabeth, falar que o Lula é pró-aborto, falar que o Lula é amigo de ditador, ou seja, não foi uma perseguição só àquele cidadão paranaense, foi uma perseguição nítida, escancarada a um lado, né, daquele que disputava a eleição naquele momento. Ou seja, o que não falta é perseguição, né? O que tem sobrado também, né, motivos para a gente afastar Alexandre de Moraes do posto que ocupa hoje, Leandro. Olha, sem sombra de dúvidas, Pitoli, e sobre essa retrospectiva aí que foi feita agora, e além de outras lembranças que nós temos sobre fatos que
que prejudicaram, né, as eleições, que prejudicaram o governo Bolsonaro. Ah, é aí que se contorna, né, o verdadeiro golpe que nós enfrentamos no Brasil. Esse foi o golpe que nós enfrentamos no Brasil, um golpe que tinha e ainda tem, né, um tirano no poder que usa dessas estruturas, tanto do TSE, bem como também da Suprema Corte, o STF, né, usa dessa cadeira, usa das instituições, dos poderes, no caso do poder da República, STF, né, o Judiciário, para perseguição política, para prejudicar um lado. E quando a gente fala prejudicar um lado e perseguir um lado, não apenas o presidente Bolsonaro foi perseguido no sentido de alterar ali o resultado das eleições, mas qualquer sujeito ou pessoa, ou jornalista, ou mesmo um juiz, né, como nós vimos acontecer, mesmo um juiz ou jornalista, ou um cidadão comum, ou um influencer, pessoas que têm opinião, qualquer um que se colocou ou se colocasse à frente do Alexandre de Moraes e ele ali se sentisse, de certa forma, ameaçado ou se sentisse ali, enfim, perturbado, né, no ápice ali da sua tirania, ele usava e continua a usar essas estruturas tanto do TSE à época e hoje ainda no STF para perseguir as pessoas. Inclusive, como foi bem dito aí, relembrado, se antecipando, ou seja, neste evento em Nova York, quer dizer, as pessoas, o cidadão brasileiro, seja ele residente no Brasil ou estando fora, as pessoas não podem se organizar para contestar, para protestar, para ser contra aquela reunião onde se falou, inclusive, bem lembrado aí pelo Dr. Cláudio, perdeu o Mané, foi ali. Ali eles já estavam anunciando o resultado do golpe que eles deram. Isso tem que ficar claro, isso tem que ser dito. Eles deram o golpe no Brasil. Eles criaram, além das narrativas, das perseguições, o uso do sistema, o uso das instituições para perseguir pessoas, mas, ao fim de tudo, para alterar, para modificar o resultado das eleições. Não é à toa que o nosso presidente Bolsonaro, então candidato, foi tão perseguido, foi tão prejudicado. Foi tão prejudicado. Então, tudo isso com o fim de alterar o resultado das eleições e como eles próprios reconhecem, né? A interferência do STF foi que tornou possível trazer Lula de volta à presidência da República, ou o perdeu o Mané, ou vencemos o bolsonarismo, e tantas outras falas escancaradas por parte deles, que demonstram muito claramente a atuação já há muito tempo no sentido de digamos, desviar, né, a finalidade da Suprema Corte ou do TSE para, com isso, alcançar o golpe que nós ainda estamos vivenciando em nosso país. Então, eles são os verdadeiros golpistas, né? O Alexandre de Moraes, ele é o verdadeiro golpista que encabeça e vem encabeçando toda esta situação de colapso que estamos vivendo em nosso país, em que pessoas comuns estão sofrendo, em que nós vemos o Bolsonaro ser citado de uma maneira perversa, intimado dentro de uma UTI, e que ele se utiliza de toda essa criatividade, volto a dizer, essa criatividade satânica para alcançar o seu objetivo. Mas eu digo e volto a repetir também, não há mal que dure para sempre. Este mal não vai durar para sempre. O Brasil precisa voltar para os trilhos. E o cidadão comum, ou o jornalista, ou um juiz decente que se tenha, ou qualquer pessoa que queira ter opinião, que queira protestar, que queira, enfim, que queira se manifestar de qualquer forma, não pode ser perseguido. E nós não podemos admitir que o ministro ou ministros da Suprema Corte se utilizem da sua cadeira para aplicar um golpe no Brasil, como aconteceu nas últimas eleições, não apenas no resultado da eleição, mas em todo o governo Bolsonaro. Nós vimos a atuação da Suprema Corte também já no sentido de inviabilizar o governo Bolsonaro. E, claro, isso acabou como consequência nas próprias eleições e colocando aí o bandido, o Lula, né, na presidência da República, como eles próprios admitem.